Olá pessoal, nós estamos aqui com a Daniele Oliveira para tratar de um assunto muito importante, a transexualidade. A Daniele foi a primeira transexual a ingressar na Universidade Estadual de Maringá. Formada em pedagogia, ela defendeu no trabalho de conclusão de curso histórias orais, educação sexual formal e informal dos e das docentes do curso de pedagogia da UEM Campus Sede. Bom, primeiramente eu quero agradecer a sua presença, obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada eu. Bom, Daniele, para começar, para conhecer um pouquinho da sua história, eu gostaria que você contasse sobre você, sobre a sua vida, desde a infância, como que foi, assim? Olha, eu tive uma infância muito, como se diz assim, conturbada. Eu não tive uma infância de criança. Desde quando eu tinha 7 anos de idade, eu já tinha responsabilidades com a minha mãe, né? Meu pai abandonou nós quando a minha mãe estava grávida do meu último irmão, 6 meses. Então, assim, a partir daí, eu passei a ajudar minha mãe em todos, desde o serviço de casa, desde cuidar dos meus irmãos, porque a minha mãe, ela saía às 5 da manhã para trabalhar, voltava às 9 da noite, então não tinha tempo para nós, né? E o tempo que ela tinha em casa, ela acabou se envolvendo com o alcoolismo. Então, era eu e os meus irmãos juntos ali, nós 3. Nunca tivemos contato com a família da minha mãe, com a família biológica do meu pai. Nunca tivemos. Era eu, minha mãe e os meus irmãos. Só nós ali, totalmente restrito. Então, ao passar do tempo, com 10, 11 anos, fui me descobrindo como gostando do sexo oposto. Com 12 anos, loucamente, vamos dizer assim, me apaixonei por um menino e não sabia o que era aquilo. Em certo momento, eu me via gostando, mas não entendia o que era. Para minha mãe, quando minha mãe descobriu, minha mãe achou que eu era uma pessoa totalmente doente, mental. Comecei a psicóloga. Psicóloga é uma mega amiga minha. E ela sempre me dizia assim, eu não estou aqui para te curar, estou aqui para te orientar, você descobrir o que você quer da sua vida, o que vai te trazer felicidade, o que não vai te trazer. E ela sempre orientou minha mãe e os meus irmãos da mesma coisa, né? Que ela não estava ali, que não era uma doença que eu tinha, que eu simplesmente precisava de alguém para conversar, para me abrir, para dizer sentimentos. Porque com a minha mãe eu tinha todo o problema do alcoolismo. Ela batia em mim, nos meus irmãos. Tinha uma barreira ali, né? Tinha uma barreira para ela. E distanciamento da família também. Porque eu não tive tios perto de mim, não tive primos, não tive avós. E com 7 anos, minha mãe conheceu meu pai, hoje, meu padrasto. E a partir daí, eu tive uma referência paterna dentro de casa. Eu sentia essa necessidade de ter um pai. Porque eu ia para a escola, eu tenho um amigo meu, e eu falava assim para ele que eu queria o pai dele para mim. Porque o pai dele ia buscar ele na escola, o pai dele fazia tudo por ele, e eu sentia essa necessidade. E com isso, quando eu descobri eu gostando de um outro menino, eu me vi perdida. Eu me vi totalmente sem o que eu faço hoje, o que eu não faço. E a partir daí, a psicóloga, que me acompanhou desde o primeiro ano, da primeira série, chega a primeira série, até hoje ela me acompanha, então são 24 anos ela tá comigo, e ela foi me orientando, e aos poucos eu fui entendendo quem era eu, que eu não era o Danilo, eu era a Daniele. Então com 15 anos, já me via menina, já me sentia menina, já me comportava como uma menina, e para minha mãe isso foi difícil. Para minha mãe, ela via eu como um momento de doença. Então eu apanhei bastante. Não tive uma infância que eu poderia dizer assim para você, estou indo brincar, estou indo me lambuzar na terra, estou indo subir em cima do pé de manga, de jaca, estou indo me divertir, estou indo me ralar. Brincadeiras livre, de criança livre. Eu não tinha isso, porque minha mãe me privava. Assim, tive poucas amizades, nunca tive amigos para brincar, para descobrir, vamos dizer, sempre eu expor minha sexualidade para fora, então era uma coisa muito fechada. Vim de uma cidade completamente preconceituosa, conservadora, regrada à igreja, então eu vivia dentro da igreja,
Eu estudei num colégio público, onde tinha uma capela dentro da igreja. Então tudo que a gente fazia, o diretor colocava nós para rezar, como se a gente fosse uma escola particular. E hoje eu vejo quanto eu sofri. Então, assim, mas eu vejo quanto eu tinha professores na minha adolescência que diziam assim, vai em busca da sua felicidade. Hoje eu tenho eles, a gente se encontra, hoje eu sou professora, se encontra, falo, eu sou o que eu sou hoje por conta de vocês, foram meus professores. Então, assim, tive completamente conturbada. Aí veio a minha adolescência, mais conturbada ainda quando eu comecei a virar menina. E para minha mãe era difícil, porque o maior medo ali da minha mãe era morte comigo, era sequestro, e assim, e o pior momento que eu tive, assim, para mim, eu acho que não foi as piadinhas, não foi ouvir os outros criticarem, mas foi imaginar que a minha mãe não estaria comigo nos momentos que eu mais precisava. Entendi. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a me autossustentar, que eu arrumei um emprego, falei, agora sim, eu preciso. E neste emprego, que eu agradeço até hoje, a minha ex-patroa, que me deu a oportunidade de mostrar para uma sociedade conservadora, para uma sociedade preconceituosa, que eu tinha capacidades, minha mãe enxergou em mim, mas com todo o medo dela, com toda a proteção que ela tinha comigo, continuou. Então, ela sempre me incentivava a estudar. Vai fazer faculdade, vai fazer faculdade. A irmã dela, que é minha madrinha, que deu aula para mim também, ela falava, vai estudar, vai fazer faculdade. Quando eu entrei na faculdade, aí o medo já veio de mim. De você. Já veio de mim, porque o apoio da minha mãe eu já tive, já tinha. O apoio do meu pai eu tinha, o apoio dos meus irmãos eu tinha, o apoio dos meus amigos, que eu digo que é uma amiga só que eu tenho, eu tinha. Então agora, como eu vou enfrentar lá fora? Como eu vou sair de sozinha, né, de um rebanho menor para um rebanho maior? Então, ao vir para a faculdade, meu medo era não conseguir estudar, não conseguir me formar, eu realmente virar uma garota de programa, eu realmente virar uma drogada. Eu tinha esse pensamento comigo. E aos poucos que eu fui estudando, que eu fui conquistando o meu espaço dentro da universidade, mostrando para minha mãe a capacidade que eu tinha de futuramente eu ter um diploma, futuramente eu ter um emprego, não que não seja um emprego digno delas, mas o emprego que a minha mãe tanto queria para mim, diferente do que a sociedade colocava para mim naquele momento. Porque quando a gente fala de transexualidade, transexual e travesti, a gente remete logo à prostituição, à droga, vandalismo, a parte negativa. O lado positivo a gente não se fala, não se comenta. Então, assim, quando eu consegui, cada ano que eu passava, eu falava, mãe, mais um ano que se foi, mais um ano que vem, falta só mais 2, mais um. Quando eu falei assim, mãe, falta um mês. Nossa. Então, assim, a minha mãe, ela se encheu de alegria e disse, é isso que eu queria para você. Eu achei que eu nunca ia conseguir ver. Então, assim, no dia da minha colação de grau, eu lá dentro, e eles não tinham chegado ainda. Eu naquele desespero, lá minhas amigas falavam, senta a bunda aí na cadeira. Eu falava, cadê minha mãe, cadê meus irmãos, cadê meu pai, cadê meu sobrinho, eu não vejo. Não queria ficar sozinha, não, porque aquele era um momento que eu não queria estar sozinha. Com meu irmão, eu com o celular dentro da beca, meu irmão me liga e fala, nós estamos aqui, olha aqui para trás. Que eu olhei, eu vi eles lá em cima, acho que foi a melhor coisa, assim, foi que eu tive. Foi uma emoção grande. E mostrar para minha mãe, não só para minha mãe, mas para uma sociedade, o quanto a transexualidade não interfere no caráter do outro. Então, assim, tive uma infância mega conturbada, uma adolescência mega conturbada, apanhei bastante, mas assim, agradeço a minha mãe pelas surras que ela me deu. Hoje quando a gente senta e conversa, nós duas, quando eu, ela, os meus irmãos, eu falo, eu agradeço as surras que você me deu. Porque eu acho que eu não seria a pessoa quem eu sou hoje, quem eu sou a Daniele hoje. Porque em certos momentos eu parei na minha vida e pensei, quem é a Daniele? Como será a Daniele daqui 2, 3 anos?
Até estive numa conversa com a colega, que também é transexual, a Naomi, que se formou na mesma universidade comigo. Ela olhou pra minha cara semana passada e falou assim: você já pode imaginar se a gente não fosse formada? Como seria a nossa vida? Qual a perspectiva, né? Qual a perspectiva que a gente vinha? Porque a perspectiva que nós, travestis e transexuais, temos é a idade mínima de viver 30 anos. Então ela brinca, ela fala assim, a gente tá na vida, no momento idoso, nossa. Se for pensar nessa estatística que colocam pra gente. Porque eu tenho 24, então eu tenho mais 6 anos de vida. Então assim, sou idosa no momento, né, pra idade que eu tenho. E não é isso que eu quero mostrar para uma sociedade conservadora. Hoje eu conquistei o meu espaço enquanto Daniele, enquanto professora, enquanto colega, enquanto pessoa de caráter. Então assim, a minha transexualidade, o que eu tenho, a minha genitália, vamos se dizer, não diz quem é a Daniele, mas o meu caráter enquanto pessoa, professora, cidadã, cumpre com seus direitos civis, diz quem sou eu hoje. Então assim, essa foi minha infância, minha adolescência. E hoje eu vivo a fase adulta, vamos se dizer. Né? E nesse momento que você chegou lá na universidade, dentro da sala de aula, você chegou a sofrer um preconceito? Você se sentia isolada? Teve essa questão? Como que foi? Quando eu cheguei no primeiro dia de aula, eu perdida, uma universidade enorme, que parecia ser mais a minha cidade, porque a UEM é a minha cidade, onde eu morava, onde meus pais moram hoje. E eu entrei dentro de uma sala, onde 50% das minhas amigas são evangélicas. Entendi. Falei, tô num lugar muito bem, né, pensei no meu cérebro. Ou eu tô lascada, ou eu tô bem servida de amigas. E para a primeira colega que eu contei, ela era evangélica. E como foi a reação? Ela falou assim, você é linda do mesmo jeito. Então, quando ela me disse, você é linda do mesmo jeito, independente de quem seja você, eu falei, eu acho que Deus me colocou no lugar certo, no momento certo, com a turma certa. Claro que a gente teve os nossos enfrentamentos de turma, de discussão, discordar, acordar as ideias, assim. Mas foi a turma que acho que, assim, não poderia ter outra na minha vida, né? Várias amigas que, independente da sua religião, me respeitaram a todo momento, me ajudaram em situações em que eu necessitei dentro da sala de aula. Então, assim, foi uma turma que agradeço a Deus por ter me dado. Lembro de todas, a gente tem as nossas panelinhas, vamos dizer. Então, assim, agradeço a todas. Hoje a gente tem uma convivência como se fossem amigas de infância, né? Com família, com a mãe, com o pai delas. São 4 anos, né? São 4 anos que se tornou, que conhece, que a gente tem uma relação. Recentemente a gente perdeu uma amiga, nossa, que foi um abalo para toda a sala. Então, assim, isso mexeu com nós, porque não era uma coisa de 4 horas, 4 minutos, 4 segundos. Era uma coisa de 4 anos. Cada dia era uma construção de amizade, uma construção de sentimento que a gente teve. Então, assim, acho que não poderia ter turma melhor. Tive vários enfrentamentos com professores, com algumas alunas, mas nada que isso tirasse o brilho da nossa turma. Nada que te fizesse pensar, eu quero sair daqui, não, quero nada desistir. que me fizesse pensar isso, né? Então, assim, e hoje a gente tem a gente continua, depois de fevereiro pra cá, que a gente parou de se ver diariamente, então a gente conversa via telefone, Facebook. Uma casou, e fomos todos para casamentos, se encontramos, a gente se encontra às vezes em outros lugares, o vínculo ficou. Então, assim, a minha turma, em primeiro momento, me apresentou uma coisa. Em segundo momento, elas me trouxeram muito carinho, muita fraternidade delas. Conforto mesmo, né? Sim, porque no primeiro ano a gente teve uma disciplina que a gente tinha que falar de nós. Tivemos uma disciplina que eu tinha que falar quem era eu. Se apresentar mesmo. Se apresentar. Então todo mundo fez slide, todo mundo trouxe foto, todo mundo. Eu não trouxe nada, porque eu não sabia o que eu ia falar. Que era uma disciplina de currículo e identidade. Nesse momento nem todo mundo sabia. Não, nem todo. Foi o momento que todo mundo soube. Entendi.
né? E todo mundo trouxe slide, trouxe foto de infância. Aí eu falei, eu não vou trazer nada disso. Vou trazer a fé e a coragem, a cara, e dizer para todas que eu acho que é o momento. Então, quando eu cheguei no dia da apresentação, a professora, vai você primeiro. Falei, bora lá, né? Não sei qual vai ser a reação. Falei, bom, hoje vocês conhecem a Daniele, mas eu vou apresentar para vocês o Danilo, que é da onde surge a Daniele. Para eu falar da Daniele, eu preciso, todo mundo. Você acha que para elas disseram para mim, foi a apresentação que elas mais guardam, né? Então assim, nasci Danilo, me construí Daniele, vim para a universidade, conheci vocês e hoje estamos aqui. Estou dizendo abertamente para vocês que eu sou uma transexual e quero ser professora, que é um sonho meu de criança, é um sonho que misturou com um desejo de uma amiga minha que faleceu aos 17 anos de idade. Então assim, quero mostrar para vocês quem é a Daniele. Então quando eu contei, tinha amigas minhas chorando. Olha só. Para elas foi emocionante. E elas guardam até hoje, onde a gente conversa. Ela fala, eu lembro do primeiro ano da disciplina de currículo, Daniele. Então, foi um momento. Foi um momento marcante para elas. Então assim, foi aquele momento que eu falei assim, realmente estou na turma certa. Realmente eu tenho as colegas que assim vou levar para o resto da minha vida. Bacana. E Dani, vou te chamar de Dani, posso? Durante aquele momento que você se descobriu, você disse que na adolescência, né, que você se descobriu como mulher mesmo, que você passou a se aceitar como mulher. Você falou do tratamento não, do acompanhamento psicológico, né, que você teve, que você tem até hoje, contato com a psicóloga. Você chegou também a passar por algum tratamento hormonal? Então, quando eu comecei a descobrir Daniele, eu percebia nos meus colegas, que hoje têm a mesma idade que eu, nós tínhamos a mesma idade ali, a diferenciação primeiro no corpo, porque meu corpo era diferente do corpo dos meus colegas. Meus amigos tinham o corpo, barriga retinha, tudo assim, com características masculinas. E eu já não tinha. Eu já estava no desenvolvimento de seios, eu já estava no desenvolvimento. Então, assim, os meninos brincavam comigo dentro do banheiro, às vezes, da educação física, falava assim, você tem peitinho, hein? Você tá com peitinho. E isso foi colocando, mas gente, o que está acontecendo comigo? Aí você passou a pensar e se perguntar ainda mais. E me perguntar. Então, quando eu fui pro clínico, porque até aí o marido dessa psicóloga era meu pediatra. Então assim, ela me conhece desde bebê porque o marido dela, que era pediatra, acompanhou seu crescimento. Meu crescimento, minha fase de bebê. Ele que descobriu um problema de fígado que eu tinha. Então assim, então, até aí, aos 15, que eu tinha ainda acompanhamento com ele, eu constava com ele todo. Ele veio ter um câncer e faleceu, então eu fiquei meio que perdida. Eu falei, quem vai ser meu médico agora? Eu falei pra minha mãe, né? Porque o meu pediatra tinha falecido. Aí comecei com um clínico. Então, o clínico disse que em primeiro instante eu estava com câncer. Eu falei, aí gerou uma polêmica, minha mãe já entrou em pânico. E vim para um médico especialista, um mastologista. Ele falou, não, você não tem câncer. Isso você está desenvolvendo por causa dos seus hormônios. Você não tem que vir comigo. Aí eu fui para um outro médico. Falei, gente, vão ficar me jogando igual peteca. Aí fui para um endócrino. No endócrino, eu com 16 anos. Então, assim, quem me acompanhava ainda eram terceiras, porque minha mãe não vinha no médico comigo. Minha mãe nunca foi ao médico comigo. Ela não gostava de me acompanhar. Minha mãe nunca foi ao médico comigo. E quando eu cheguei no endócrino, ele falou assim, não, você está com uma taxa hormonal feminina maior que a masculina. Então, o que está predominando em você, Daniele, é o... Então, assim, ele falou, a gente não pode mexer agora, porque como você já passou... Porque a criança tem um momento de desenvolvimento. Igual a menina tem até a menstruação, ela pode ser induzida em tratamentos hormonais. Depois da menstruação já não pode. E o menino tem a mesma coisa. Parecido com a menstruação, mas a menarca, que acontece à noite,
a gente não percebe, só amanhece molhada no outro dia. Então eu também não sabia, não entendi o que estava se passando com o meu corpo. Ele falou, agora a gente não pode mexer mais, né? Se a gente mexer, é perigoso acontecer algum problema, você ter alguma consequência. Então a gente vai esperar você completar 21, que é o tempo que você vai ter desenvolvido corpo, mente, tudo que você tem pra gente poder dizer como vai ser seu tratamento. Depois dos 21 anos eu comecei a ter um tratamento hormonal, que agora é um hormônio feminino, que eu repondo, e isso meu corpo vai desenvolvendo sem nenhum problema. Mas eu tenho um acompanhamento, tanto com médico endócrino como com urologista, para acompanhar a minha vida. Porque muita gente hoje, muitas transexuais, muitas travestis, não faz acompanhamento médico. Fazem por conta, sim. Fazem por conta, se automedicam, porque não tem um tratamento especial, que eu digo para vocês também especial, é o que eu tive. É chegar na sala do médico, ele te ouvir e te dizer, eu vou te ajudar. Porque hoje no sistema único de saúde que nós temos é o quê? A transexual, a travesti, ou travesti chega na sala, na recepção do postinho de saúde, é hostilizado, é humilhado, dizem assim, você tá com isso porque você procurou. Então, como assim, se fosse uma opção. Como se fosse uma opção, eu procurar ser doente. Então eu escutei de várias pessoas, e os médicos que eu tive, todos me acolheram, senta aqui, vamos conversar, que é isso, vamos procurar entender. Então, assim, todos os meus médicos tiveram uma boa conversa comigo. E assim, nós temos hoje no Brasil muitas que morrem por se automedicar, por se autoinduzir a tomar sem acompanhamento médico. No momento de desespero mesmo. No momento de desespero, porque eu preciso de transformação rápida. Eu não me senti nesse momento, que eu precisava assim, em 15, 16 já está. Eu fui deixando acontecer naturalmente, para que também a minha família se habituasse comigo naturalmente, né? Os meus amigos, não foi uma coisa assim que eu cheguei, preciso para ontem. Por isso, o acompanhamento psicológico é importantíssimo, importantíssimo, sem, não é porque a gente é louco, mas pra que a gente precisa de alguém para a gente se autoconhecer. E precisa de um acompanhamento médico, para o médico dizer, olha, vamos aos pouquinhos. Depois esse meu médico, estou indo aos pouquinhos, claro que cada processo, cada consulta é um momento de se autodescobrir o que foi pontos positivos, pontos negativos, e ter todo esse acompanhamento, porque senão, posso dizer para você que eu poderia estar morta se eu estivesse me automedicando sozinha. Isso daí é o perigoso mesmo, o que perigoso. Acontece com muitas pessoas trans. E Dani, a respeito assim da sua vida amorosa, você já sofreu algum tipo de preconceito em relação a isso? Em relação a um parceiro? Olha, não. Não. Porque muitos ainda se assustam, obviamente, porque querendo ou não escuta aquelas conversinhas, você não parece, você é muito feminina, assim. Mas o que eu mostro, né, por trás de tudo isso, acima de tudo isso, eu mostro a minha capacidade enquanto pessoa. Então assim, eles ficam admirados pelo caráter que eu tenho. Do que de ter um bom trabalho, de ter uma boa formação. Independente do gênero. Independente do gênero que eu tenho. Então, para eles, assim, também para a família, eles veem, assim, a questão do meu caráter. Então, assim, é claro que eu tenho um respeito imenso. Quando é para descer do salto, eu desço. Tenho meus momentos que se for para descer do salto, eu desço. Mas eu tenho aquela soberania de mostrar com quem eu sou, como eu me formei. Então, ter essa sutileza de mostrar para o outro, sem agredir ninguém. Eu brinco que eu não sou de briga. Sabe assim, eu não sou de briga. Não sei brigar. Se um dia eu vou para mim apanhar, eu apanho. Porque eu não sei brigar. Não sei bater. Né? Então assim, eu mostro assim para as pessoas com o meu trabalho, com o meu caráter. Na minha cidade da minha mãe, tive outros amigos. Que depois que eu vim embora para Maringá, todos se afastaram de mim. Então assim, eu mostro para eles e para elas e para toda aquela sociedade. Hoje todo mundo comenta de mim, chega para minha mãe e fala, parabéns pela filha que você tem. Olha só. Parabéns pela filha que você tem.
Além de competente, tenho um trabalho, tenho uma formação. Quando eu colei grau, eu fiz uma faixa. Falei, eu quero que você coloque a mão lá na frente de casa. Então, assim, e minha mãe foi embora. No outro dia, meu irmão, antes de sair às 6 da manhã pra trabalhar, foi lá na frente e colocou assim. Então, todo mundo ligava pra minha mãe, dando os parabéns pra minha mãe. Porque viu uma faixa, parabéns, formada, fotos minhas. O reconhecimento. O reconhecimento. Mesmo, né? Então, eu não precisei mostrar um escândalo, indo lá, a barra com... dando na cara de alguém. Vontade não deu. Olha, vontade não faltou. E eu aprendi com a minha psicóloga, ela fala assim, nunca parte pra briga. Sempre mostra com o seu trabalho, o que você pode fazer. Quando eu ganhei um prêmio, junto com o meu grupo de pesquisa, o Nudsex, em Curitiba. E um prêmio da Unesco e do grupo Dignidade de lá. Parabéns. Ganhamos em primeiro lugar, onde contou a história da minha vida. Então a gente foi para Santa Inês, gravamos com os meus professores, não só do pré, mas desde o primeiro ano, do segundo ano, do terceiro, do quarta série, da quinta série, sexta. A gente gravou e a minha mãe fala uma coisa no vídeo que eu não sabia. Ela me pede desculpa por tudo, pelas pelas surras que ela me deu. Eu nunca tinha assistido ainda. Eu não tinha assistido ainda. Ela gravou sem você? Eles não deixaram eu ficar na sala. Me fizeram sair. E eu preciso saber. Então, eles mandaram para Curitiba sem eu ver o vídeo. Quando eu em Curitiba, mostrou só um pedacinho. Aquilo ficou agoniada. E quando a gente fez um evento, a Eliane fez um evento para mostrar que eu assisti ele na íntegra, que chega a parte da minha mãe e ela fala assim, isso em 2013, hoje não, hoje a gente já tem mais uma abertura. Ela dizia que não conseguia me chamar pelo nome de Daniele ainda, mas que ela sentia no coração dela que eu era menina, e que me pedia desculpa pelas surras que eu levei, pelos momentos que ela não me apoiou. Eu não sei o que eu faço com a mãe que eu tenho, porque ela nunca foi de sentimentalismo, ela nunca foi de chegar e dar um abraço. Pra você ter noção, a gente até brinca, né? Data de aniversário ela não lembra. Tipo assim, no dia do meu aniversário, todo mundo me dando parabéns, e ela assim, que dia que é hoje? É seu aniversário. Assim, a minha mãe não é sentimentalista. Nunca soube demonstrar isso. Isso, ela nunca soube demonstrar. Até com meu irmão de 3 anos, ela não consegue ainda lidar com essas questões. Por quê? Porque ela criou a gente da forma que ela foi criada. Eu consigo, já sou mais sentimentalista, já sou mais chorona, então assim, já sou mais aberta para isso. Você não guarda nenhuma mágoa dela? Não, eu agradeço ela em todos os sentidos. Todo dia que eu puder que eu ligo pra ela e falo eu te amo, é um agradecimento que eu dou a ela pela pessoa que eu sou hoje, pela pessoa que os meus irmãos são hoje, porque assim, a gente passou por uma vida totalmente tenebrosa, mas se a gente não tivesse passado por isso, fosse tudo fácil na nossa vida, eu não sei quem nós seríamos hoje, se eu seria a Daniele pedagoga, ou eu seria a Daniele mais uma vítima, mais uma na estatística de morte, por ser uma transexual. Então, eu não sei quem seria a Daniele hoje. Então, às vezes, depois dessa minha conversa com a minha colega, eu paro e penso, em casa, tô lá, quem seria você hoje? Você estaria aqui, você teria essa vida, você teria esse emprego, você teria os amigos que você tem. Então, assim, eu paro e penso. E hoje, assim, tanto você quanto a Naomi, né, fazem parte de uma história na Universidade Estadual de Maringá. Só que você acredita que essa história poderia ter acontecido antes, que demorou para serem aceitas as transexuais? Pela UEM, vamos dizer assim, ter a idade que tem, pelo tempo que tem, ser considerada a segunda melhor do Paraná no ranking do MEC, e ter toda a estrutura de conhecimento, demorou. Isso poderia ter. Eu não digo assim pra você que não houve outras. A gente até estava num evento, eu estava num evento dando uma palestra e uma pessoa contrariou eu, dizendo que eu não era a primeira, que sim, houve outras. Aí eu falei, então me mostre documentalmente que houve outras, porque foi feito logo depois que a gente entrou, a gente resolveu fazer uma pesquisa se realmente houve outras.
Se houve, nunca houve pedido. Se houve, nunca foi registrado. Então, não adianta a gente falar por falar, a gente precisa de registro. Igual quem procurar na UEM, terá registro meu lá. Quem procurar hoje dentro da universidade, terá registro de provas minhas. Terá registro de trabalhos apresentados, de certificado emitido, do meu RA. Guardo até hoje meu RA com muito amor e carinho. Então, assim, houve um pedido, houve uma documentação. Porque não adianta eu afirmar uma coisa se eu não tenho documentado. Foi um passo a mais. Foi um passo a mais. É lógico que para a gente mudar a universidade, a gente tem que mudar um outro campo, que é a educação básica. Porque se lá dentro da escola eu excluo, eu tiro de dentro da minha sala uma aluna que está se autodescobrindo, que está mostrando a sua identidade sexual, a sua identidade enquanto pessoa, eu estou excluindo ela de dentro da sociedade. Eu conto um caso rapidamente, aconteceu na escola onde estou trabalhando. Eu sou pedagoga do estado, cuido de um colégio grande aqui em Maringá, cuido de 4 sextos anos. Então tem o sexto A, B, C e o D. E num dos sextos anos tem uma menina que hoje ela está se identificando enquanto menino. Ela fala que gosta de meninas e para ela é um menino. E nisso os professores chegaram em mim, sabendo que logo eu, Daniele, sou uma transexual, e falaram assim: Daniele, você tem que tirar ela da sala. Falaram isso diretamente para você? Direto logo para quem vieram falar isso, né? Eu falei: não tem que tirar ela da sala. Eu falei: você, enquanto professora e professor, vai fazer sabe o quê? Vai sentar, vai estudar, vai entender, vai para sua sala de aula e vai explicar para a turma toda. Ela não tem que sair da sala. Se você está se sentindo incomodada, é você que tem que sair então. Porque lá é o lugar dela. É por aí que começa. É por aí que começa. Então, quando eu luto por mais pedagogos que falam sobre transexualidade, que falam sobre sexualidade dentro da sala de aula, é que para combater esses tipos de coisa, que eu tenho que tirar de dentro da sala. Quantas vezes já não chegaram em mim: Daniele, você tem que ir lá na sala para tirar. Eu falei: não tem que tirar. E se você quiser, eu te ajudo a pesquisar, te ajudo a entender o processo que ela está passando, que você será importante na vida dela. Eu digo isso porque eu tive professores, sabe, né? Eu tenho falei, eu não estou falando por experiência pedagógica, estou falando por experiência de vida. Então, se você quiser, a gente senta, a gente monta uma aula, você vai para a sala de aula e explica para a sala toda. Entender? Ela vai se sentir acolhida. Agora, se você chegar pra mim, eu vou chegar nela e falar assim: vem cá, vou te tirar da sala porque você está se identificando enquanto menino e está gostando de menina, eles não te querem aqui, a luta não vai fazer sentido. Então, eu combato dessa maneira. Muitos ainda me vê de cara virada, mas eu falo assim: se eu estou incomodando, eu estou sentindo o maior prazer da minha vida, porque eu vim para incomodar realmente. E se a pessoa foi embora e se sentir incomodado, é porque eu estou mudando ela, o pensamento dela de alguma maneira. Porque o seu trabalho está dando certo. Porque o meu trabalho está dando certo. Porque se eu não incomodar, é porque o meu trabalho não está dando certo. Ótimo. Olha, Dani, eu quero agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, por esse bate-papo. E antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse um recado para todas as pessoas trans que estão passando por esse momento de autoconhecimento, de dúvidas. Deixa um recadinho para eles que estão nos assistindo. Bom, assim, eu sinto que para elas e eles, a família é muito importante. Então, não vou dizer diretamente para eles, mas eu vou dizer diretamente para a família. Que a família acolha, que a família traga para dentro de casa, não exclua, porque quanto mais a gente exclui, a gente já tem uma sociedade que exclui, que generaliza, que marginaliza elas. Então, se eu, enquanto pai, enquanto mãe, expulso meu filho ou minha filha de casa por conta disso, eu estou fazendo como a sociedade está fazendo, uma sociedade conservadora, preconceituosa. Então, qual é a maneira dela se expor dentro da sociedade e dizer: eu estou aqui, indo para a rua, tirando a roupa, mostrando os peitos. Então, assim, eu peço à família, peço à mãe, peço ao pai, por mais que seja difícil, eu sei porque eu tive uma mãe que passou por isso, mas acolha, incentive ele a estudar. E ela, para ela ou ele se sentir acolhida, ela precisa do apoio familiar, porque eu tive a base familiar. Eu não sei o que eu seria sem a minha mãe e meu pai, dizendo: estou aqui.
independentemente se eles aceitassem ou não, eles não me expulsou de casa, não me excluiu do vínculo familiar. Então, muitas que vão para a rua, que vão para a prostituição, acabam não tendo vínculo familiar, porque a mãe, o pai expulsa, a sociedade as criminaliza, diz que o lugar delas é a rua, e elas não se vê no lugar de uma universidade, no lugar dentro de uma sala de aula. Então, eu peço aos pais, peço à família, que se não aceita, mas acolha. Porque o momento mais lindo é o momento da acolhida, de dizer, estou com você. E é isso que eu sentia dos meus pais, dessa minha patroa, eu estou com você. E por isso que eu estou aqui hoje. E eu quero ver, né, mais essas alunas dentro da sala de aula, dentro de uma universidade, se formando também. Não quero só eu fazer história. Eu não estou aqui para dizer assim, você é linda, uma boneca, você é perfeita. Não sou perfeita. Eu simplesmente lutei para estar onde eu deveria sempre estar, que é a universidade, a sociedade. É neste trabalho que eu escolhi. Então eu peço encarecidamente para os pais que acolham seus filhos e filhas quando isso acontecer. Nunca expulsem eles de casa, porque eles são importantes para a família e eles precisam da família. Bom, obrigada novamente pela sua presença, Daniele. Obrigada eu. E obrigada também a você aí que nos acompanhou.